Chegados ao fim da campanha eleitoral e também quase chegados ao fim do dia da reflexão, eu acho que é importante fazermos aqui um apanhado da campanha. Pontos positivos, pontos negativos, maioritariamente negativos porque eu não tenho muitos pontos positivos para apontar. Vamos falar um bocadinho da presidencialização da figura de primeiro-ministro, vamos falar um bocadinho sobre esta ideia de haver candidato a primeiro-ministro, um mito, um neologismo, por assim dizer. Vamos falar sobre muitas coisas. Eu acho que é importante, neste quase fim do dia da reflexão, apontarmos aqui algumas coisas sobre a campanha que passou inclusivamente o refluxo gástrico de André Ventura. Sim, eu vou falar sobre isso. Mas antes de continuar com o vídeo propriamente dito, o meu nome é Miguel Faria, sou mestre em Ciência Política pela Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho, sou também doutorando em Ciência Política e Relações Internacionais pela Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho, portanto mantenho-me na mesma casa e, como vocês podem ver, tenho aqui um canal de Ciência Política com um viés marxista. Se quiserem ajudar este canal a crescer, podem fazer uma coisa. Primeiro, se não subscreveram, subscrevam, ok? Depois, se não meteram ainda gosto no vídeo, metam gosto no vídeo. E comentem, porque o comentário realmente é uma medida de influxo que o YouTube privilegia. E, portanto, não precisam de comentar nada que esteja relacionado com o conteúdo propriamente dito. Podem apenas comentar aquilo que comeram ontem, que séries é que andam a ver, que jogos é que andam a jogar, que animes é que andam a consumir, como é que passaram este dia da reflexão, se leram programas de partido e tal. Provavelmente não fizeram, provavelmente fizeram-no antes do dia da reflexão, mas pronto, digam qualquer coisa para o YouTube perceber que este canal tem tração, tem influxo de comentários, está bem? Ficaria mesmo muito grato. Vamos começar pelo início. Então, candidatos a primeiro-ministro. Falou-se muito na comunicação social dos candidatos a primeiro-ministro. E tu amanhã vais votar. E eu acho que isto é muito importante. Vamos começar pelo início. Não existem candidatos a primeiro-ministro, meu amigo. Não existem. Não existem. Isso é um mito, isso é um neologismo criado na comunicação social. Não faz sentido absolutamente nenhum falar de candidatos a primeiro-ministro. Pela Constituição. Porquê? Porque o Presidente da República pode chamar para formar governo o líder do partido mais votado, mas não dita a Constituição que obrigatoriamente tenha de ser assim. E, portanto, para efeitos práticos e para efeitos teóricos, obviamente, se quisermos ser aqui mais rigorosos, não existem candidatos a primeiro-ministro. Os primeiros ministros não são como os presidentes, por exemplo, nos Estados Unidos ou no Brasil. Repara, ao passo que nos Estados Unidos, vamos referir-nos ao caso dos Estados Unidos, que é mais fácil de compreender. Ao passo que nos Estados Unidos, que é um regime presidencial, o poder executivo está concentrado na figura do presidente, no presidente da República. Isso não acontece em Portugal. O governo é um órgão coletivo. O governo é um órgão coletivo que tem aqui o poder executivo não está concentrado na figura do primeiro-ministro. É um órgão colegial, o governo. E é no órgão colegial, formado a partir da Assembleia da República, não quer dizer que os ministros sejam todos da Assembleia da República, venham todos da Assembleia da República, mas a legitimidade do governo vem da Assembleia da República, a legitimidade democrática do governo vem a partir das eleições para a Assembleia da República. Esse órgão colegial é o que tem, novamente digo, é o que tem o poder executivo. Percebem? Não é apenas a figura do primeiro-ministro. Portanto, não existem candidatos a primeiro-ministro e os primeiros ministros não são presidentes. E é óbvio que em Portugal a figura do primeiro-ministro acaba por ser cada vez mais importante do que o presidente da República, porque começa-se a confundir o poder executivo com a figura do primeiro-ministro. Mas para todos os efeitos o primeiro-ministro não tem o poder executivo concentrado em si, ok? Isso é muito, muito importante. Percebem? Isso é muito importante. Não existem candidatos a primeiro-ministro. Mas existe aqui um efeito de presidencialização da figura do primeiro-ministro. Ou seja, existe uma ideia cada vez maior de que nós não estamos a votar em partidos, de que nós estamos a votar em figuras. E repara, tu amanhã vais votar e, dependendo do teu distrito, o teu boletim de voto estará organizado por partidos de forma diferente, mas para todos os efeitos, o teu boletim de voto está organizado por partidos. Por partidos. Não é por Luís Montenegro, Rui Tavares, Pedro Nuno Santos, Paulo Raimundo, Mariana Mortágua, André Ventura, Inês Sousa Real, etc, etc, etc. Também existem uns líderes dos partidos que não têm assento parlamentar. Está organizado por partidos. O que é que acontece? A comunicação social, e há aqui um efeito de presidencialização,
trata cada vez mais o partido quase como uma espécie de empresa unipessoal, em que o que verdadeiramente interessa não é a AD, mas é Luís Montenegro, o que verdadeiramente interessa não é o PS, mas Pedro Nuno Santos, o que verdadeiramente interessa não é o PCP, ou neste caso a CDU, mas Paulo Raimundo, e isto é um bocadinho mais crítico, porque a CDU é uma coligação, é a Coligação Democrática Unitária e é constituída por 2 partidos, e portanto há um líder do Partido Ecologista aos Verdes e há um líder do PCP. Líder até nem é a melhor expressão, estamos a falar de um secretário-geral. Mas enfim, vamos tratar como líder apenas para efeitos um bocadinho mais informais. Mas é importante perceber isto. A comunicação social neste momento está a transformar os partidos em quase sociedades em que basicamente são sociedades unipessoais em que a única figura que importa é o líder. É aquele que dá a cara nos debates, é aquele que dá a cara nos comícios, é aquele que dá a cara nas entrevistas, é aquele que dá a cara no programa dos Geirinhas. E esse efeito de presidencialização acaba por esvaziar a capacidade coletiva que é inerente aos partidos. Esvazia não no sentido prático da coisa, mas no sentido subjetivo em que as pessoas começam a olhar para os partidos como circunscrevendo-se apenas e só à figura da sua liderança. E isso obviamente favorece particularmente aqueles partidos que de facto estão muito dependentes da sua liderança. Que partidos são esses? Esta não é uma característica essencial e definitiva do populismo, mas é uma característica que geralmente se verifica muito. Partidos como o de André Ventura. A verdade é que o Chega é um partido que sem a figura de André Ventura não é a mesma coisa. Sem a figura de André Ventura, o Chega não tem 50 deputados. Agora menos porque existe um deputado não inscrito que é o gajo das malas, não é? Mas, de qualquer das formas, sem a figura de André Ventura, o Chega não existe. Tal como existe neste momento em termos de representação parlamentar. Esta presidencialização, esta construção da ideia de que os partidos são apenas a sua liderança, favorece aqueles partidos que efetivamente são apenas a sua liderança. Vou-vos dar um exemplo. Na Holanda existia um partido cujo nome era List Pim Fortuyn. Pim Fortuyn era um político populista que antecedeu bastante o Geert Wilders, e o Pim Fortuyn literalmente tinha um partido que se chamava a Lista Pim Fortuyn. Posso-vos dizer que o partido, até pelo nome, era constantemente concentrado na figura do Pim Fortuyn. Só que há um problema. O Pim Fortuyn faleceu. Vocês conseguem imaginar o que é que aconteceu ao partido List Pim Fortuyn? Desapareceu completamente após a morte do Pim Fortuyn. Os resultados eleitorais foram à vida. E eu acredito que se o refluxo gástrico de André Ventura for mais do que apenas um refluxo gástrico e André Ventura realmente se afastar da política, isso será exatamente o que acontecerá com o Chega. Mas isso só acontece com os partidos. Isso só acontece com os partidos porque nós temos na comunicação social, e não apenas na comunicação social, mas também com programas como o de Geirinha, este efeito de realmente construir uma imagem de presidencialização da figura do Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro encabeça o partido e, portanto, representa a totalidade do partido. O Primeiro-Ministro é a essência do partido. E isso não é verdade, particularmente para aqueles que são os partidos catch-all, que são partidos cheios de tendências. Reparem que, por exemplo, o PS e o PSD, portanto o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, têm um conjunto de tendências lá dentro. Não sei se vocês se recordam, mas houve as eleições dentro do PS entre o Pedro Nuno Santos e o José Luís Carneiro. E a verdade é que o José Luís Carneiro e o Pedro Nuno Santos representam duas tendências dentro do PS que são bastante diferentes. A ideia de que Pedro Nuno Santos representa, ou melhor, a ideia de que Pedro Nuno Santos é o PS, ignora o facto de que Pedro Nuno Santos não se revê em todas as tendências internas que o PS tem. E que o PS é um partido altamente fraturado ali por uma divisão de muita gente que quer que o Pedro Nuno Santos até deixe de ser o secretário-geral do PS. A mesma coisa se pode dizer em relação ao PSD. Tem uma linha mais social-democrata a sério, só em que é cada vez menor dentro do partido. Depois tem uma linha mais passista. E enfim, há todo um conjunto de tendências dentro do PSD. Para vocês perceberem. Eu estou a tentar ser
parecer o mais imparcial ou o mais neutro, se bem que não existe neutralidade, porque hoje é o dia da reflexão. Portanto, eu gostava que vocês compreendessem que este efeito de presidencialização das figuras políticas é prejudicial, em última instância, para a democracia, não só porque empobrece muito a análise daquilo que é o debate político, mas também favorece a emergência de partidos populistas. E eu acho que realmente este efeito de criar esta presidencialização, que está intimamente relacionado com a ideia de que existem candidatos a primeiro-ministro, não é favorecido apenas pela comunicação social, mas também é favorecido por programas, por exemplo, como o programa dos Geirinhas. E eu não tenho problema nenhum com o Guilherme Geirinhas, eu acho o Guilherme Geirinhas um bom humorista e, em última instância, aquela figura que eu mais apoiei no programa dos Geirinhas, que vocês sabem quem é, não vou dizer por causa de ser o dia da reflexão, não me quero meter em problemas, eu fiquei contente que ela tivesse desta vez participado, porque já que estamos num ambiente de presidencialização, é importante tentar capitalizar a partir destes momentos. Mas se nós analisarmos isto de uma forma mais estrutural, o programa dos Geirinhas acaba por contribuir para a ideia de que os partidos são apenas e só as figuras que nós vemos nos cartazes. E às vezes nem isso, porque os cartazes às vezes têm outras pessoas. Percebem? E é muito importante que se compreenda que não. Então, eu pressuponho que o Geirinhas esteja muito bem intencionado em relação àquilo que faz, e o problema não é os Geirinhas, o problema é o ambiente mediático que se criou e o ambiente político que se criou, mas de facto o programa dos Geirinhas acaba por contribuir para esta ideia de que nós temos candidatos a primeiro-ministro e o que interessa não é verdadeiramente o conjunto partidário, o complexo partidário em si, mas sim se o Luís Montenegro prefere uma nota de 10 euros ou o Bitcoin. Ou se, por exemplo, o Pedro Nuno Santos tomaria café com o Paulo Raimundo ou com a Mariana Mortágua. Ou se a Mariana Mortágua consegue distinguir entre uma IPA e uma jola rasca. Percebem? Isso pode ser engraçado, mas a política é mais do que apenas entretenimento. E se isto já aconteceu na campanha passada, repete-se nesta campanha. E nós agora até temos um efeito de agravamento, porque o programa de Geirinhas, se não estou em erro, acaba por passar, é na SIC. É na SIC. Não é a totalidade do programa, mas são qualquer coisa como um recorte de 15 minutos. Porquê? Porque se percebeu que os políticos participarem e darem este lado humano acaba por também dar audiências, e é isso que interessa às televisões, que no fundo são controladas por grupos privados que têm um interesse de lucro, e dentro do capitalismo é isso que acontece. Também nós vimos que houve políticos que mais facilmente, e uma grande parte deles, mais facilmente deram entrevista à Júlia do que entrevistas à comunicação social. Isso é uma coisa curiosa, até porque depois a Júlia entalou-os um bocadinho. O Luís Montenegro, o André Ventura, acho que, se não estou em erro, também houve ali um pequeno entalamento, por assim dizer, perdoem uma expressão mal utilizada, a Pedro Nuno Santos. Um pequeno entalo a Pedro Nuno Santos. Reparem que os políticos foram lá na expectativa de ser uma coisa mais soft e, em boa verdade, levaram com uma Júlia muito combativa. Eu acho engraçada a posição da Júlia, mas é uma posição em que a Júlia não deveria estar. A Júlia não deveria estar numa posição de escrutínio. Para todos os efeitos, ela é quem apresenta um programa da tarde, um programa da manhã, peço imensa desculpa, já não sei qual é, da mesma maneira que o Gocha não tem de estar a ter um papel ativo no escrutínio dos políticos, não faz sentido que assim seja, e portanto eu acho que isto é problemático quando a política se constitui apenas em entretenimento. Nós estamos a chegar a um ponto em que o esvaziamento daquilo que são as propostas políticas é tanto que, em boa verdade, as propostas políticas também não interessam assim tanto. E embora eu seja marxista e compreenda que o Parlamento não é a forma como nós vamos mudar o nosso modo de produção. Como vocês sabem, eu, enquanto marxista, acredito na revolução e acredito na organização da classe trabalhadora. Embora eu compreenda isso, eu compreendo que não é a mesma coisa termos um partido que defende os direitos dos trabalhadores e um partido que defende tudo o que é reformas neoliberais. Embora a partir do Parlamento só se consiga vitórias que muitas vezes acabam por ser marginais e conseguem ser retiradas a qualquer momento, se houver aqui uma inflexão na burguesia, embora isso aconteça, ainda assim eu entendo que as agruras da vida da classe trabalhadora muitas vezes acabam por ser
amenizadas em situações como aquela que aconteceu com a geringonça, por exemplo, depois daquilo que foi a dilapidação por parte da Troika. Portanto, eu acho que realmente é muito importante, ainda assim, que as propostas políticas sejam o centro do debate político. E já que estamos a falar de debate político, os debates foram uma coisa que para mim foi vergonhosa. Houve muitos temas que não se falaram, pouco se falou de cultura, pouco se falou da reindustrialização de Portugal, que deveria ser muito mais mencionada, pouco se falou de como é que realmente se põe uma economia a produzir mais valor agregado. E isso aconteceu porquê? Aconteceu principalmente pelo facto de que cada putativo candidato a primeiro-ministro, que é uma coisa que realmente... Putativo não, porque para todos os efeitos é candidato mesmo segundo a retórica da comunicação social. Cada líder partidário só teve 15 minutos para falar. Mais coisa, menos coisa, houve quem tivesse 16 e tal, mas eu já não estou aqui a pedir que sejam quase 4 horas de debate como aquilo que nós tivemos em 1975 entre Mário Soares e Álvaro Cunhal. Também não quero matar as pessoas de tédio nesse sentido. Agora, 15 minutos para cada interveniente? Apenas. E depois 2 horas para a análise dos debates. E os debates a terem de acabar o mais rapidamente possível. E não se pode passar um minuto que seja. Porque tem de haver análise do debate. Portanto, a análise do debate é mais importante que o debate em si. Isto deteriora a democracia. Com todas as limitações que a democracia burguesa tem. Mas isto é um efeito de deterioração tal. E é claro, é por isso que depois é mais interessante ver os políticos a falar 40, 50 minutos sobre a cor das suas meias em programas de entretenimento do que ver debates. E há muita gente que vai votar no Luís Montenegro porque lhe pareceu ser um gajo mais simpático. Ou no Pedro Nuno Santos porque ele é um daddy. Ou, por essa lógica, bastava o PCP meter o João Ferreira, que é mais daddy que o Pedro Nuno Santos, e pronto. E ganhava as eleições. Não é? Eu acho que é francamente triste, empobrecedor. Percebem? É mau. É muito mau. E acho que os cães neste momento estão a uivar à lua também. É o que dá a estar a gravar às 11 da noite. É mau. Empobrece, deixa-me triste. Esse é um efeito que realmente me deixa extremamente triste. Depois, é assim, vamos falar um bocadinho sobre aquele que foi o elefante na sala nos últimos 2 dias, que foi este refluxo gástrico do André Ventura. Ora, eu estive a ouvir o Luís Pedro Nunes a falar no Eixo do Mal e o Luís Pedro Nunes contactou com médicos do Hospital de Faro e aparentemente o André Ventura saiu a primeira vez que saiu do hospital sem sequer ser medicado, rejeitou-se a ser medicado. Ou seja, o gajo podia ter tomado um protetor de estômago e evitar que aquele problema acontecesse uma segunda vez, mas preferiu não o tomar e depois fez uma completa dramatização de até depois vermos no dia a seguir a Rita Matias a chorar e enfim, por causa de um refluxo gástrico. E atenção meus amigos, o refluxo gástrico pode realmente dar o efeito de uma espécie de infarto. Realmente, eu que já tive no ano passado, por causa de uma bactéria que foi a Helicobacter pylori, eu já tive isso e fui parar ao hospital a pensar que tinha um ataque no coração. Já aconteceu à minha mãe. É mau, mas se calhar uma coisa que nós devemos fazer é aceitar a medicação, tomar um protetor de estômago, como por exemplo um pantoprazol, tratar com antibióticos se tivermos a bactéria Helicobacter pylori e, ao não fazer isso, não dramatizar tanto como André Ventura dramatizou. E depois tivemos aqui um momento que foi muito triste de toda a gente dizer que houve tentativas de invadir o Hospital de Faro, toda a gente dentro do Partido Chega, vocês percebem o que eu estou a dizer, e afinal, tanto a PSP como o Hospital de Faro confirmam que isso não aconteceu. Depois, a foto de André Ventura cheia de pensos. Tudo bem, eu compreendo o penso no catéter. Obviamente que ele provavelmente até teve soro, teve fazendo análise, etc. para meter o catéter. Mas houve zonas que eram completamente escusadas. O homem não foi operado. O homem teve refluxo gástrico. Até onde se sabe. Teve um episódio ou 2 episódios de refluxo gástrico. E a seguir à primeira vez recusou-se a tratar-se. Não sei o que é que lhe deu. Pá, o segundo episódio, pelo que se começa a ver agora, era perfeitamente evitável. E poderia-nos ter poupado a este triste episódio que ocupou completamente os meios de comunicação social.
Quer dizer, Luís Montenegro, que é o primeiro-ministro e também foi parar ao hospital, não teve esta cobertura mediática. Não teve. E porquê é que André Ventura teve? Porque é lucrativo. Porque é lucrativo. E este é um dos grandes problemas da comunicação social neste momento, é o facto de estar nas mãos de entes privados que efetivamente estão preocupados em lucrar e não estão preocupados com uma comunicação social que seja verdadeiramente útil à democracia. Então, houve um episódio de um crítico, de um jornalista que falou de ser crítico a comunicação social estar a fazer esta cobertura, e ele foi interrompido para se fazer a cobertura daquilo que estava a acontecer com André Ventura. Vocês podem ver por isso no comentadores da Abril Abril. Uma coisa completamente absurda. Enfim, tudo bem, podiam dizer que ele foi para o hospital, mas não precisavam de estar a fazer uma cobertura minuto a minuto, se ele já tinha posto o catéter, tirado o catéter, feito análise, estava a tomar um medicamentozinho. Por favor. Por favor. O Jerónimo de Sousa também há cerca de quê? Acho que foi em 2022, também foi para o hospital e acho que foi operado de urgência e não teve esta atenção mediática. Não foi um refluxo gástrico, foi uma coisa particularmente mais grave. E nessas eleições de 2022, André Ventura ainda estava no Parlamento com apenas um deputado, que era ele, tinha mais cobertura mediática. É ridículo. É ridículo. Era justificável. Era justificável. Isto para mim foi triste. Triste. E claro, está-se aqui a empobrecer mais o debate político. Não é? E agora temos de tentar perceber se primeiro apareceu o ovo ou primeiro apareceu a galinha. O que é que capturou o quê? Eu tendo a achar que a comunicação social, e o próprio Gian Pietro Mazzoleni fala disto num artigo que publica em 2008, a comunicação social e a agenda mediática capturaram a política e neste momento estão a deteriorar a política. Acho que esta campanha teve muitos momentos tristes e espero que amanhã vocês votem tendo em consideração aquilo que são as propostas dos partidos em quem vou votar e não os episódios mediáticos tristes que nós tivemos, está bem? Portanto, eu acabei por nem sequer falar de aspectos positivos. Acabei por nem falar de aspectos positivos, sinceramente. Porque não tenho coisas positivas a dizer. Talvez falte coisas positivas no rescaldo das eleições, está bem? Espero que tenham apreciado o vídeo e vão votar amanhã, é importante.